Na aula passada, eu falei sobre doenças parasitárias. São aquelas doenças que você adquire através de um causador. Existe um causador, que é o parasita, um organismo dentro de você, se adquire a doença, e esse causador, ele causa dentro de você, né, essa doença. Então, doença parasitária causada por alguma outra forma de vida. Pode ser vírus, bactéria, fungo, protozoário, vermes também. Se você adquirir o parasita através de água, alimento, solo contaminado, a contaminação é direta. Você pega diretamente pelo alimento, pela água, não tem um transmissor. Nesse caso, a profilaxia, quer dizer, como evitar a doença, vai envolver educação sanitária, saneamento básico, higiene pessoal, tratar os doentes. Porém, se existir um transmissor, um vetor, um outro animal que transmite o parasita para você, nesse caso, então, a contaminação é indireta. Existe um transmissor. Você pega o parasita indiretamente, não é por alimento, é por um outro animal. Por exemplo, é muito comum no Brasil o vetor mosquito, o pernilongo. Nós temos várias doenças brasileiras que você adquire através de um vetor mosquito. Por exemplo, febre amarela, malária, dengue, chikungunya, zika, leishmaniose. Existe o transmissor, existe o vetor, que é o mosquito. Inclusive, a doença de Chagas, que é comum no Brasil, também tem um vetor. Porém, o vetor não é o mosquito, o vetor é o barbeiro. Então, existe um outro animal, que é um percevejo, é um inseto, mas não é mosquito, que seria o barbeiro. Muito bem. Então, a contaminação indireta envolve um vetor. Então, existe alguém que vai transmitir. Então, vamos pôr aqui, ó, existe um vetor ou transmissor. Existe um outro animal que vai transmitir a doença para você. O vetor ou transmissor vai transmitir o parasita. Que medida profilática ou medidas profiláticas que nós poderíamos utilizar aqui? Qual profilaxia? Primeiro, combater o vetor, que é muito usual. Você vai tentar, eliminar o transmissor da doença. O que a saúde pública faz quando ela manda um agente lá na nossa casa para verificar se tem água parada? É combater o vetor da dengue, por exemplo, evitar a multiplicação da larva. O agente quer evitar que a larva do mosquito se multiplique. Isso é um combate ao vetor, é a larva do mosquito, é a larva do transmissor. Ou quando o caminhão que passa jogando veneno, que é o caminhão fumacê, ele está tentando também combater o vetor, matar o adulto, matar o mosquito adulto. É combate ao vetor. Então, uma medida profilática muito importante quando você adquire um parasita por contaminação indireta seria combate ao transmissor, combate ao vetor, combater o vetor, combater o transmissor. E é claro, é muito importante também sempre tratar doentes, também será medida profilática, tratar os doentes. Temos que lembrar que uma pessoa contaminada, vamos dar um outro exemplo, uma pessoa está com malária, né? O ser humano, o sujeito está com malária, ele está com a doença, não está tratando, então ele está com parasita causador da malária na sua corrente sanguínea. Se um mosquito não contaminado, vamos supor, um mosquito são, pique esse sujeito doente, ele passa o parasita para o mosquito. E o mosquito sai picando outras pessoas e assim há continuidade da doença. Então, temos que sempre tratar o ser humano doente. Sempre será medida profilática. Isso vale também para a contaminação indireta, onde se encontra um vetor ou transmissor. Muito bem. Gente, quando a contaminação for indireta, é sinal, então, que o parasita ele mora dentro do ser humano, então nós seríamos um hospedeiro, e mora dentro de um outro animal, que é o vetor ou transmissor. Então, agora existem dois animais. O parasita vai morar dentro do vetor e dentro do ser humano. Então, agora, nós temos dois hospedeiros. Um hospedeiro, repetindo, um hospedeiro é o ser humano e o outro hospedeiro é o vetor. Então, agora, o parasita, né, ele vai se alojar, né,
O parasita se encontra dentro de dois hospedeiros, ok? Dentro de dois hospedeiros. Um hospedeiro é o homem e o outro hospedeiro é o vetor. Então, um hospedeiro é o ser humano. Então, nós podemos fazer o seguinte, olha, nós podemos agora tentar fazer uma diferenciação. Qual que vai ser o hospedeiro definitivo e quem vai ser o hospedeiro intermediário? É muito comum a gente pensar que o hospedeiro definitivo é o mais importante. Ah, se é o mais importante, então é o ser humano. Não, não é por importância. O hospedeiro é chamado de definitivo ou intermediário dependendo se o parasita realiza dentro desse hospedeiro a forma sexuada de reprodução ou não. Se o parasita dentro do hospedeiro realizar reprodução sexuada, o o hospedeiro é definitivo. Agora, se o parasita dentro do seu hospedeiro não realizar a reprodução sexuada, então o hospedeiro é intermediário. São dois hospedeiros. Então, um hospedeiro é chamado de definitivo. Olha só, um hospedeiro, ele é chamado de definitivo, e o outro hospedeiro é chamado de intermediário. O outro hospedeiro é chamado de intermediário. São dois hospedeiros. Vamos ter que descobrir qual desses que é o ser humano, ok? Mas são dois hospedeiros. Um é o ser humano e o outro hospedeiro é o vetor. Mas antes de descobrirmos quem é o ser humano aqui, temos que lembrar qual é a definição, de novo, o que é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é dentro do hospedeiro definitivo, onde o parasita ele realiza a reprodução sexuada. Então, o parasita, dentro do hospedeiro definitivo, realiza a reprodução sexuada e também ele pode realizar a reprodução assexuada. Lembrando que a diferença importante é que a reprodução sexuada geralmente envolve gametas, envolve mistura de DNA, mistura de material genético, variabilidade genética. Então, dentro do hospedeiro definitivo, o parasita realiza reprodução sexuada. Esse é o hospedeiro definitivo. E o parasita pode também realizar a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não envolve variabilidade genética, não envolve mistura de DNA, não envolve gameta. Na sexuada, sim. Gameta, mistura de DNA, material genético. Olha só. E o hospedeiro intermediário é aquele onde o parasita realiza apenas a reprodução assexuada. Então, realiza a forma de reprodução que não envolve variabilidade genética. Então, dentro do hospedeiro intermediário, o parasita vai realizar apenas a reprodução assexuada. Não realiza o processo sexuado. Isso é o hospedeiro intermediário. Então, olha, hospedeiro definitivo, onde o parasita realiza reprodução sexuada e pode também realizar a reprodução assexuada. Hospedeiro intermediário é aquele onde o parasita realiza apenas a reprodução assexuada. Ao ser humano, então, aonde ele se encaixa aqui? Um macetinho, né, que é válido para a grande maioria das doenças parasitárias que apresentam contaminação indireta, é você lembrar que no Brasil, por exemplo, a grande maioria das doenças parasitárias, o ser humano é o hospedeiro definitivo. O ser humano é o hospedeiro definitivo na grande maioria das doenças parasitárias. Por quê? Porque dentro do ser humano o parasita faz reprodução sexuada. Então o homem é o hospedeiro definitivo para a grande maioria das doenças parasitárias. Tem uma exceção importante, que eu vou comentar, que é o assunto das próximas aulas. Quero só comentar agora, para você poder entender legal.
O homem, ele é o hospedeiro intermediário numa doença muito importante no Brasil, chamada malária. Na malária, inverte. O homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito transmissor da malária para o ser humano, o mosquito que é o vetor da malária, é o hospedeiro definitivo. Ah, por quê? Porque dentro do mosquito, o parasita causador da malária faz reprodução sexuada, não dentro do homem. Então, o hospedeiro definitivo é onde o parasita faz a reprodução sexuada. No caso da malária, o parasita faz reprodução sexuada dentro do mosquito. Então, o mosquito é o hospedeiro definitivo e o homem é o hospedeiro intermediário. É uma exceção. Na maioria das doenças parasitárias, arrisque o homem como hospedeiro definitivo. Na sua dúvida, o homem é o hospedeiro definitivo, porque dentro do homem o parasita realiza o processo sexuado de reprodução. E o hospedeiro intermediário, geralmente é o vetor, é onde o parasita faz reprodução assexuada. Você pode estar pensando, peraí, Silvio, então vetor é sinônimo de hospedeiro intermediário? Não. Vetor é quem transmite o parasita para o ser humano. O vetor pode ser o hospedeiro intermediário. Normalmente, o vetor acaba sendo o hospedeiro intermediário, onde o parasita faz o processo apenas assexuado. Mas existe a possibilidade, como eu falei agora, da malária. O mosquito é o vetor da malária para o ser humano e é também o hospedeiro definitivo. Então, existe vetor que é o hospedeiro definitivo. De novo, exemplo, malária. E o homem é o hospedeiro intermediário. Então, vetor não é sinônimo de hospedeiro intermediário. Vetor é o transmissor da doença. O hospedeiro intermediário é aquele onde o parasita faz apenas a reprodução assexuada. Isso é o hospedeiro intermediário. Muito bem, já que o parasita que nós pegamos por contaminação indireta, mora dentro de 2 hospedeiros, como é que eu vou chamar esse parasita? Ele é um parasita heteroxeno. Você vai chamar de parasita heteroxeno. Quando o parasita mora, lembra a última aula? Quando o parasita mora apenas dentro de um hospedeiro, ele é monoxeno. Se ele mora dentro de 2 hospedeiros, ele é heteroxeno ou digenético. Heteroxeno ou digenético, quer dizer, o parasita mora dentro do hospedeiro definitivo e mora dentro do hospedeiro intermediário. Recapitulando então, se a contaminação for indireta, existe um vetor ou transmissor, um animal que transmite para o ser humano o parasita. Quais medidas profiláticas mais importantes? Combater o vetor, combate ao vetor e tratar os doentes. Sempre tratar o doente, medida profilática. Se a contaminação é indireta, é sinal, então, que o parasita ele se encontra dentro de 2 hospedeiros. Um hospedeiro, sempre o ser humano, e o outro animal hospedeiro vai ser o vetor. Muito bem, mas aí podemos fazer uma distinção. O hospedeiro definitivo é aquele onde o parasita faz reprodução sexuada e também pode fazer a reprodução assexuada. E o hospedeiro intermediário é aquele onde o parasita realiza apenas a reprodução assexuada. O macetinho na maioria das doenças parasitárias, cuja contaminação seja indireta, vamos arriscar sempre o homem como hospedeiro definitivo. O homem é o definitivo na maioria das doenças parasitárias. Lembra a exceção? Malária. Na malária, o mosquito é o hospedeiro definitivo e o homem é o hospedeiro intermediário. Como o parasita se encontra dentro de 2 hospedeiros, então esse parasita é chamado de heteroxeno ou digenético. Ele mora dentro do ser humano e dentro do vetor. Vamos lembrar também uma coisa muito importante, é que parasita, ele causa malefício, sempre. Sempre será uma relação negativa. O parasita causa algum malefício dentro do seu hospedeiro. Nunca é uma relação positiva, nunca é uma relação harmônica. É sempre uma relação negativa, é sempre uma relação desarmônica. Por quê? Porque o parasita vai usar o corpo do hospedeiro para se alimentar e se reproduzir. E quando o parasita se alimenta e se reproduz dentro do corpo do hospedeiro,
ele causa malefício. E esse malefício chamamos de doença. Por isso que é uma doença parasitária, porque o parasita vai causar algum malefício. Ele causa malefício porque ele usa o corpo do hospedeiro para se alimentar e para se reproduzir. E é claro que vai causar algum problema. A ideia é sempre o parasita não matar seu hospedeiro. É lógico, né? Temos que pensar. Se o parasita matar o seu hospedeiro, ele morre junto. Qual que é a vantagem evolutiva? Ele vai morrer junto com o hospedeiro, não há vantagem. Então, o interessante para o parasita é usar o máximo que ele puder do corpo do hospedeiro. Ah, mas espera aí, tem várias doenças que o hospedeiro morre, tem várias doenças que o ser humano morre, e o ser humano é o hospedeiro. Isso mostra que são doenças relativamente novas, doenças que não houve ainda um equilíbrio na relação do parasita com seu hospedeiro. Vamos dar o exemplo da AIDS. A AIDS é um parasita vírus, é uma virose. O ser humano morre, né, se ele tiver com o vírus da AIDS. Mas animais silvestres, por exemplo, animais de mata, como macaco, não morre. Isso mostra que esse vírus, né, no macaco, ele não leva o seu hospedeiro à morte, que seria interessante para o parasita. Mas como é uma relação relativamente nova com o ser humano, então o vírus mutagênico, né, que passou para o ser humano, leva o ser humano à morte. Talvez, futuramente, essa relação mude e o ser humano crie, né, imunidade para combater o vírus. Por enquanto, não. Por enquanto, o ser humano não tem essa capacidade ainda e o ser humano acaba morrendo, né, caso tenha esse parasita dentro dele. Ok? Muito bem. Eu quero, então, fazer o seguinte. Nós já vimos aqui essa parte de parasita, contaminação, né, contaminação direta, contaminação indireta. Vamos começar, então, quem são os principais, né, seres vivos heterótrofos que compõem, né, a biologia animal. Quem são os seres que compõem o reino protoctista e quem são os seres que compõem o reino metazoa. Eu vou trabalhar dois reinos, o reino protoctista e o reino metazoa. Então, vamos trabalhar, né, seres heterótrofos, seres heterótrofos eucariontes, seres heterótrofos eucariontes. O que significa isso? Eu vou trabalhar seres que não realizam fotossíntese, heterótrofo, não realiza fotossíntese, são consumidores, podemos chamar aqui, de consumidores, eles não vão realizar a fotossíntese e eles são eucariontes, eles têm núcleo organizado, são células mais complexas, apresentam núcleo organizado e também tem várias organelas Então, são eucariontes, várias organelas. Muito bem, quem que eu vou trabalhar com vocês? Seres heterótrofos, quer dizer, consumidores, não realizam fotossíntese, não produzem a glicose, e são eucariontes, têm núcleo organizado e apresentam várias organelas. Quais são esses seres? Heterótrofos, eucariontes. Nós temos, olha só, os protozoários, que são seres heterótrofos eucariontes, que eu vou trabalhar com vocês, e os metazoários, que também são seres heterótrofos eucariontes, quer dizer, não realizam fotossíntese e apresentam núcleo organizado. Muito bem, uma diferença importante é que protozoários são unicelulares. O corpo dele é formado por apenas uma célula, unicelulares. E os metazoários são pluricelulares. Então, eu vou trabalhar seres heterótrofos, eucariontes, pluricelulares. Tem tecido? A maioria sim. Apresentam tecidos organizados. Então, são pluri ou multicelulares. Apresentam mais de uma célula. Muito bem. Então, protozoário seria um ser heterótrofo, eucarionte, unicelular, pertencente a um reino chamado protoctista. Então, eles estão num reino chamado protoctista. Reino protoctista.
protoquitista, antigamente chamado de protista, beleza? Agora chamamos de protoquitista. E os seres heterótrofos, eucariontes, metazoários, pluricelulares, pertencem ao reino metazoa, ou reino animal. Então, pertence ao reino metazoa. Metazoa. Ou você pode chamar também de reino animal. Espera aí. Então, aqui nós temos, olha, heterótrofo, eucarionte, unicelular, heterótrofo, eucarionte, pluricelular. Quem são os heterótrofos eucariontes unicelulares? Protozoários, pertence ao reino protista. Heterótrofos eucariontes pluricelulares metazoários, pertence ao reino metazoa. Então, eu vou trabalhar o reino protoquitista, antigamente chamado protista. Esse reino protoquitista são todos unicelulares. Esse termo aqui está avisando vocês que é primitivo. O prefixo proto já avisa que é primitivo. Primitivo unicelular. E nós temos metazoários, que são mais complexos, pluricelulares. Professor, peraí, são os animais? Sim, né? Podemos chamar, são os animais. Mas eu posso chamar de animal? Poder até pode, mas não é correto, porque protozoário pertence a um outro reino, ele é protoquitista. Os animais, verdadeiramente, são metazoários, pertencem ao reino metazoa. Então, aqui estão os animais. Mas isso aqui, então, é parte da biologia animal. Eu vou trabalhar com vocês dentro da biologia animal. Os heterótrofos eucariontes protozoários e os heterótrofos eucariontes metazoários. Na próxima aula, eu vou começar com vocês, então, os heterótrofos eucariontes protozoários do reino protoquitista.